Pfizer. Direct Store. Neste vídeo, nós vamos apresentar esse osciloscópio que é quase R$100, um pouquinho a mais de R$100. E é um equipamento, claro, simples, com uma capacidade limitada, mas que pode surpreender e pode ser aquilo que vocês precisam para a bancada para começar. Né? Não gastar um osciloscópio de R$1.000 para aprender a mexer ou usar. Nós já usamos alguns similares, não neste modelo, e vamos ver se esse aqui atende aquilo que ele promete. Ele é um osciloscópio que trabalha até 200 kHz, então talvez algumas aplicações mais poderosas ele não atenda, porque a limitação dele é 200 kHz. Vou deixar aqui embaixo também na descrição o link de onde comprar esse equipamento. Vamos dar uma olhada no que vem junto. Então ele vem numa caixinha bem direitinho, ele acompanha um cabo para teste, então VNC de um lado, duas garrinhas do outro, e opcionalmente ele também tem a opção com a ponta de osciloscópio, que eu recomendo. Então quem quer realmente utilizar ele como osciloscópio, a ponta é bem importante para poder trabalhar melhor. Essa é uma ponta de 100 MHz e ela trabalha de 1x 10x. É uma ponta bem tradicional que se encontra no mercado, bem genérica. Boa qualidade. O cabo também, boa qualidade. Lembre-se, nós estamos falando de um equipamento de R$100 praticamente. Além disso, ele vem com um manualzinho colorido, bem simples, tá? Poucas páginas, mas bem explicado, bem detalhado, bem fácil de usar. Sobre o equipamento, ele é um equipamento que vem com bateria, então eu posso carregar esse osciloscópio para qualquer lugar, não preciso ligar ele na luz. A carga dele é USB-C, então eu carrego a bateria através de USB-C. A bateria é aquela bem comum, 3.7 volts, bem comum, bem fácil de substituir caso seja necessário. E ainda falando aqui de cima, eu tenho então a conexão BNC, eu tenho o liga e desliga e o botão reset. Além disso, além dessa parte básica, digamos, de osciloscópio, ele tem ainda atrás algumas saídas, inclusive uma saída PWM. Então ele permite também gerar sinais PWM para alguma necessidade que vocês precisem. Nisso ele tem várias saídas de comunicação que permitem a conexão. Esse seletor aqui indica também as opções para poder fazer atualização do software. Bom, vamos começar a fazer os testes. Eu vou daí diminuir um pouco a luz para a gente fazer os testes neste equipamento. Ele é muito leve, muito fácil de usar e realmente até me surpreendi um pouco. Mas vou fazer os testes agora com vocês. Para isso eu vou usar o meu gerador de funções. Vou deixar o link aí do gerador de funções para a gente poder testar, ver se ele vai até os 200 kHz. A ligação que eu vou fazer vai ser direta. Então vou ligar direto o osciloscópio, então é como se eu estivesse em 1x. Vou ligar direto o osciloscópio no gerador de funções. Não vou usar nesse momento os cabos que vêm junto. E vou ligar ele. E vou diminuir também a luz. Como é que ele funciona? Então eu tenho aqui o botão OK, o botão esquerda, o alto, que é o que faz a autoajuste dele na leitura. O botão para salvar ou para voltar. Para cima, também acesso menus. Aqui eu faço a troca de seleção ou para a direita e para baixo. Vocês vão ver aqui que eu vou passar aqui, mas está um pouco difícil porque é pequeno. Mas mesmo assim a tela é muito nítida. Então vocês não tem problema em ler a tela, ela é muito nítida, um colorido, uma definição excelente. Então ao vivo aqui, todos os detalhes da tela são perfeitos. Para que eu possa alterar a opção, eu vou no botão aqui de seleção. Então, por exemplo, eu estou aqui com a divisão, primeiro aqui é posicionamento, depois a divisão, estou em 2 volts, nós vamos trabalhar aqui com um VPP de 5 volts, então estou deixando em 2 volts. Aqui se eu estou usando um X ou 10X, eu quero trocar para 10X, basta apertar o botão down ou o botão up e eu faço a seleção daquilo que eu quero. Estou agora em 1x de novo. Aqui eu falo do tempo, estou em 20 microsegundos. Acoplamento AC ou DC, trigger, em subida ou em descida. Eu estou em stop, e aí com o botão OK eu ativo ou desativo a leitura.
Trigger, posição do trigger. Se meu trigger é single ou é automático, normal, single ou automático. E por último, a posição aqui do trigger na parte de cima. E aí está toda a seleção. Falando ainda um pouquinho sobre o funcionamento, vejo que a bateria ele tá na metade. Um detalhe, quando eu recebi ele parecia estar com a bateria pela metade e daqui a pouco a tela escureceu e sumiu. E a bateria estava pela metade, eu estranhei um pouco. Em todo caso eu deixei carregando, foi um pouco mais de 1 hora, deixei carregando e aí ele ficou carregando e voltou a funcionar tudo normal. Então um pouco de atenção, se a bateria, quando ela estiver quase no fim, já carregue ela de novo, para não ficar na mão numa medição. Iniciar a leitura então, Day Run, aqui no OK, Day Run. E agora eu vou começar com uma linha que a gente sempre começa nesses nossos testes, né? Vou começar com 1 kHz numa onda senoidal. Ativei a saída, ele já fez a marcação, não ficou bem a leitura, né? Então já vou dar um alto. Poderia fazer isso à mão também, tá? Ele funciona bem à mão, isso que muitos às vezes não funciona. Vou mudar aqui só para mostrar para vocês. Ó. Diminuir o tempo. Vejam que ele funciona bem a leitura. O trigger está um pouquinho para cima, por isso que ele está vibrando um pouco, mas ele está indo muito bem. E ele surpreendeu esse preço de osciloscópio, conseguir ter um pouco desta qualidade que às vezes você consegue com osciloscópios um pouquinho mais caros, mesmo os portáteis mais caros. Nem vou apertar o alto aqui, vou mudar para 50 kHz. Lembre-se, ele vai até 200 kHz. Vou dar um alto e tá lá. Traçou bem a linha. Quero abrir um pouquinho, não tem problema. Venho aqui na seleção, se eu quiser mudar para 1 volt. Se eu quiser mudar de 20 microsegundos para 10 microsegundos, fazer um pouquinho mais aberto. Sem problema nenhum, ele funciona muito bem. Um pouquinho da questão do VPP. Ele erra um pouquinho, tá? Então, quando ele começa a aumentar a frequência, ele começa a errar. Ele está marcando bem, mas agora ele já começa a errar. Ele está em 4.55. E está dando um máximo de 2. Mas no próprio desenho dele, ele vai acima de 2, né? Ele deve estar muito próximo a 2,5. 2,48, a gente tem uma pequena perda, mas ele deveria estar com um pouquinho mais de VPP. Ó, ele está com 4,54, deveria estar com 4... Deveria estar com 5, né? Talvez 4,80 para uma margem de erro. Vou aumentar para ver se ele perde um pouquinho mais. Então agora eu estou em 50 kHz. Vou para 100 kHz. 100 kHz. Perder um pouquinho mais de VPP, perder um pouquinho mais de máximo, mas o desenho continua marcando os 2,5. Estou com 1 volt por divisão, não chega bem a 2,5, mas muito próximo disso. Então o desenho está melhor do que a medição, o que não é incomum nesse tipo de equipamento, né? A gente já viu que esses osciloscópios portáteis perdem um pouquinho na medição. Posso apertar o alto e ele trouxe lá para 2 volts por divisão. Para a gente finalizar aqui o teste da onda senoidal, eu vou para 200 kHz, que é o máximo que ele permite. Já marcou. Apertei o alto, demora um pouquinho e conseguiu marcar. Vejam que o máximo caiu bastante, o VPP também. O ciclo está em 5 microsegundos. Vou dar uma ajustada aqui para ficar mais bonitinho. Vou deixar 1 volt por divisão, vou aumentar aqui para 5 microsegundos. Por que eu quis trazer isso? Porque vejam que na hora que eu baixo dos 10 microsegundos, ele já perde totalmente as medições. Então ele já não mostra mais porque ele não consegue ser mais preciso nisso. E vejo que agora até o sinal acabou perdendo, né? Ele já não está chegando aonde deveria. Mas eu estou no seu limite, né? Estou nos 200 kHz. Vou subir aqui para 300 kHz só para ver se ele consegue pelo menos fazer o desenho
da onda. Tentando. E aí 300 kHz realmente ele não consegue. Vamos voltar aqui para 1 kHz. E aí sim ele volta ao normal, volta a marcar tudo corretamente, funciona tudo perfeito. Vou agora só medir outros tipos de onda só para a gente testar, mas eu quero mostrar uma coisa para vocês depois que eu acho que é extremamente importante e relevante nesse equipamento. Eu vou só agora mostrar um pouco da onda quadrada. Então eu vou para o tipo de onda quadrada, e ele já mostrou, não precisa nem dar o alto aqui. Estou em 1 kHz, VPP de 5 volts. Acho que ele está lá marcando, ó, máximo 2,48, perfeito, né? VPP 5 volts, na onda quadrada, claro, fica perfeito, né? Mas o pico a pico deveria funcionar igual, mas aí o desenho não está bem no meio. Mas eu acho que está bem aceitável. Vou aumentar essa onda quadrada para 50 kHz. 50 kHz, da mesma forma, ó, mantém perfeito, tá muito bom. Vou botar uma onda triangular em 50 kHz. Onda triangular, 50 kHz. Dei um alto, 2,35 máximo. Vejam, se fosse uma média, a gente entende que tem uma decaída, mas eu não estou falando em média, estou falando em ponto máximo e estou falando em VPP. Pico a pico. Então, tem que considerar o pico. Deveria estar dando mais perto dos 5 volts, mas está bem próximo. E lá também perto dos 2,50. Vou dar um stop. Só para a gente ver um pouquinho, né? Se eu quiser fazer alguns tipos de configurações diferentes, mudar o que está aqui embaixo apresentando, basta eu segurar aqui no da direita, right, né? E aí ele vem no menu. Aí eu tenho as opções, né? Se eu quero rolagem, se eu quero a língua que eu quero, chinês ou inglês, eu tenho essas duas. A forma do fundo, né? Eu estou usando as linhas de divisão e o brilho da saída. Parâmetros, aí sim eu posso selecionar os que eu quero, então eu posso ir para baixo e aí eu vou selecionando, né? Eu queria o RMS, então volto 1, ok, marco o RMS, sinal, né? E aqui um resumo. Inclusive aqui só um detalhe no resumo, tá a versão do software, está na versão 1.4, que é de 13 de dezembro de 2022. Como eu disse, ele é um produto que permite ser atualizado. Terminei aqui. Back. Agora eu queria mostrar um teste para vocês que eu acho extremamente relevante. Veja que a bateria já está se indo, né? Realmente ela não dura muito tempo, tá? Esse é um dos pontos aí negativos. Mas eu queria fazer um teste antes de acabar a bateria, um teste que eu acho que é super importante, pelo menos para mim. Eu vou desligar aqui o nosso gerador de funções. E vou fazer a ligação aqui via o cabo que veio junto. Vou ligar na fonte de tensão. E vou fazer uma saída de 5 volts. O que eu quero medir aqui nele? Eu quero medir a elevação da tensão na fonte. Uma das coisas que eu gosto de medir quando eu pego uma fonte para testar é qual a subida que ela tem, né? Qual é a forma de subida que ela tem. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou mudar o trigger, vou deixar o trigger para cima, como está. E vou colocar de vez o alto, vou colocar o single, ou seja, eu quero a primeira parada, ele pare. E vou colocar o trigger mais para cima, perto dos 5 volts. Então agora estou em single para cima, 2 volts por divisão, trigger, single. Vou ligar a fonte,
Vou dar um OK, né, primeiro. A fonte não está saindo nada, ela está desligada. Vou ligar a saída dela. Tá aí. São poucos osciloscópios que conseguem mostrar. Olha, já acabou a bateria. Conseguem mostrar isso. Ou seja, a subida da fonte. Bem legal isso. Bem legal mesmo. Esses portáteis, até aqueles maiores muitas vezes não conseguem capturar com essa velocidade. Então, ponto muito positivo para ele. Vamos então aos pontos positivos e negativos deste pequeno equipamento e barato, né? Convenhamos, eu sei que R$100 não se acha no chão, mas um osciloscópio que consegue medir com essa precisão, essa qualidade de imagem por R$120, R$130, eu acho que vale muito a pena. Claro que o preço vai variar um pouquinho, mas eu vou deixar o link da loja aqui embaixo, que vocês podem acessar, olhar, comprar, pesquisar. É um equipamento bem legal. Pontos positivos dele: qualidade da imagem, facilidade dos botões. Normalmente esses equipamentos portáteis eles têm um pouquinho chato, porque tem poucos botões. Esse é relativamente fácil de operar, um menu fácil de ler, muito fácil de ler. Uma qualidade até 200 kHz, bem aceitável. Perde nas medições, então um ponto negativo, ele perde nas medições, o que é normal nesse tipo de equipamento. E aí, falando de medições, um ponto muito positivo, o trigger dele funciona muito bem, muito melhor do que vários equipamentos. Uma pergunta que sei que vocês farão: 400 volts, ele permite ler tomadas 220 volts, sim. Não tomadas mais do que isso. Claro, 220 eu falo, até 250 tu vai ter. Até porque o teu valor de pico chega a 370 volts. O que nós estamos falando aqui é que ele permite que faça uma leitura de tomadas caseiras, né, residenciais, sem problema nenhum, até de 220. Vai conseguir medir a onda. Limitação dele, 200 kHz. A gente viu que mais de 200 ele não consegue fazer a medição, então 200 kHz é a medição, é o que promete no manual, então está muito de acordo. Ele permite fazer atualização, tem geração de PWM, ou seja, é um equipamento muito justo, muito honesto e vale muito a pena para quem está começando. Vou falar sinceramente, quando me mandaram esse equipamento aqui, eu estava muito desconfiado. Eu não estava levando muita fé, é um equipamento muito barato para ser um equipamento que realmente vale a pena. E mudei de ideia, acho que é um equipamento que vale a pena. Claro, para quem não tem um osciloscópio maior, para quem está começando, para quem quer fazer testes numa bancada, a pergunta que o pessoal faz: posso usar numa linha automotiva? Posso usar? Eu não sei a necessidade de uma linha automotiva, porque eu não trabalho com isso. Então, certamente, você precisa saber se 200 kHz é aceitável. A questão da tensão, até 400 volts é aceitável? Ou ter alguma bobina que vai dar 1000 volts? Bom, aí vocês não podem ligar. Então, olhem a referência dele para saber o que necessidade de medição que vocês precisam para poder medir. Então a limitação dele é 200 volts, 200 kHz. 400 volts, 200 kHz. E é isso, pessoal. Acho que é um equipamento USB-C, todo em acrílico, uma documentação boa. Gostei, realmente mais do que eu esperava. Espero que também vocês tenham gostado desse equipamento. Novamente o link está aqui embaixo. Era isso e valeu!